Olá pessoal, eu sou a Júnia Gama, analista política da XP e estou aqui hoje para contar para vocês do Private em mais um Café com Política, como foi a semana em Brasília e o que a gente espera aí para os próximos dias. Então, a gente teve na quinta-feira à noite a publicação de uma pesquisa importante, que é a pesquisa Datafolha, e ela mostrou uma estabilidade no cenário da diferença entre Lula e Bolsonaro. O Lula manteve 45% das intenções de voto contra 33% de Bolsonaro. Bolsonaro oscilou um ponto para baixo em relação à pesquisa anterior da Datafolha. Então, como é que a gente recebeu esses resultados, né? Ouvindo as campanhas de um lado e de outro, como é que eles analisaram esses números? A campanha do Bolsonaro, ela acende um sinal amarelo porque se esperava que o Bolsonaro a essa altura estivesse subindo num nível de maior velocidade em relação a Lula. Então, aqueles dados todos que a gente já comentou em cafés anteriores aqui, a melhora da economia com a diminuição dos índices de desemprego, a deflação, os auxílios, o Auxílio Brasil em R$600, agora já mais assentado, as pessoas já receberam a primeira parcela. Isso tudo, o preço dos combustíveis também, né? A gente viu na semana passada a Petrobras fez um corte do preço do gás também. Então, tudo isso, na avaliação da campanha de Bolsonaro, iria contribuir para melhorar o sentimento das pessoas em relação à economia e, consequentemente, melhorar também a avaliação do presidente Bolsonaro. Isso não tem acontecido na velocidade desejada e esperada pela campanha. Então, acende um sinal amarelo. O que a gente ouviu ali é que a estratégia agora é reforçar as críticas sobre o ex-presidente Lula. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas as inserções na TV, as peças de propaganda da campanha de Bolsonaro, elas batem muito naquela história de que Lula foi acusado, preso por corrupção, tenta desmentir uma tese que Lula vem tentando divulgar, que é de que ele teria sido inocentado pela justiça. Aí a campanha de Bolsonaro diz que não, que ele está mentindo, que ele não foi inocentado. Na verdade, as condenações foram anuladas por conta de problemas no processo, mas que ele ainda será julgado pelo que ele fez. Então, é uma tentativa de aumentar a rejeição do ex-presidente Lula nessa questão da corrupção e também uma tentativa, paralelamente, de mobilizar um público mais conservador, principalmente os evangélicos, com a pauta de costumes. Então, aquelas falas mais polêmicas de Lula no passado, de que, de certa forma, estaria a favor do aborto, uma tese de que Lula fecharia a igreja se fosse eleito, tudo isso está sendo usado bem fortemente pela campanha de Bolsonaro para tentar aumentar a rejeição do ex-presidente Lula e assim tentar virar alguns votos a favor de Bolsonaro. E do lado da campanha de Lula, eles receberam até de certa forma positivamente esse resultado do Datafolha. A estabilidade para o Lula é um bom sinal, porque afinal de contas não é ele que está no governo, não é ele que tem o poder da caneta nas mãos, poder de tomar medidas que possam favorecer a população e assim favorecer a sua própria candidatura. Então a avaliação é de que é um bom resultado. A estratégia agora é trabalhar para aprofundar essa manutenção da diferença entre Lula e Bolsonaro e justamente usando a frente de tentar blindar Lula em relação ao discurso da corrupção, apontando também que existiriam casos no próprio governo Bolsonaro e, de outro lado, também tentar estancar a perda de votos no eleitorado evangélicos, porque até dezembro do ano passado, o Lula estava com um patamar bem positivo em relação aos evangélicos. Ele tinha até superado o Bolsonaro nesse eleitorado. Mas de lá para cá, esse jogo virou. O Bolsonaro conseguiu uma maioria bastante relevante no eleitorado evangélico, e eles são quase 30% da população brasileira. Então, isso foi muito importante, esse trabalho que o Bolsonaro fez, e o Lula vem fazendo um trabalho ali para tentar reverter essa perda. Então, semana passada, por exemplo, ele foi para o Rio de Janeiro, para duas cidades que são consideradas de alto índice de moradores evangélicos, Nova Iguaçu, São Gonçalo, e aí o Datafolha mostrou um dado que foi até positivo para o ex-presidente Lula, que foi uma reversão
dessa distância tão grande. O Lula diminuiu um pouco a distância em relação ao Bolsonaro nesse eleitorado evangélico, tentando desmentir essas falas em relação a costumes de que Lula fecharia igreja, etc. Então, isso tem sido um viés da campanha. E também tem outro ponto importante, que é Minas Gerais. Bolsonaro ele conseguiu diminuir a distância em relação a Lula em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Então, isso foi um dado que gerou preocupação na campanha do PT. O Lula deve voltar lá no estado. O candidato dele, o Alexandre Calil, ao governo de Minas Gerais, não está tão bem. O Zema, que é o adversário, mas não necessariamente é bolsonarista, ele está numa candidatura mais independente. O Zema está disparado à frente nas pesquisas, está com possibilidade, inclusive, de ganhar em primeiro turno. Então, o Lula deve focar mais esforço ali em Minas Gerais. Ambas as campanhas, né? Acho que nessa reta final, nessas 2 semanas praticamente que faltam até o dia 2 de outubro, elas se voltam muito para o Sudeste, né? Para o principal eleitorado, que é São Paulo, onde a distância entre um e outro é pequena. O Lula ainda com alguma vantagem, mas uma vantagem que não é tão confortável. E o Datafolha mostrou também uma estabilidade do candidato do Lula em São Paulo, o Haddad, e um crescimento de Rodrigo Garcia. Isso aí também não é uma notícia muito boa para o bolsonarismo, porque o Tarcísio de Freitas, que ainda está em segundo lugar, ele daria um palanque muito forte para Bolsonaro no estado, principalmente se for ao segundo turno com Fernando Haddad. Então, é o maior colégio eleitoral do Brasil, é importante, é estratégico ter ali um palanque forte. Se Rodrigo Garcia, de fato, acabar ultrapassando o Tarcísio e for ao segundo turno contra Haddad, isso deixa Bolsonaro ali numa situação um pouco mais complicada num cenário de segundo turno, porque tem que ver se o Rodrigo Garcia vai acabar dando palanque para Bolsonaro ou não. Então, não é o melhor cenário para o bolsonarismo olhando para o nacional, né? O que acontece em São Paulo olhando para o nacional. Bom, por enquanto é isso. Hoje eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Um abraço.